Pois bem, colegas, hoje são 22/8/2024 e aqui nós receberemos o nosso colega, professor Pedro Rosa, que tratará como inauguração de um novo ciclo no grupo Lógica, Linguagem e Ciência, tratará do pensamento de Louis de Broglie. Antes de passar a palavra para o professor Pedro Rosa, eu vou fazer aqui uma leitura de um resumo do seu currículo para o apresentar a todos os que estão presentes. Então, professor Pedro Rosa, ele é doutor em Educação para a Ciência pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Bauru. Ele tem licenciatura plena em Física, também pela Universidade Estadual Paulista, e mestrado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, com ênfase em História da Ciência, História da Física Moderna e Contemporânea, e História e Teoria da Mecânica Quântica. O professor Pedro Rosa, ele tem bacharelado em Física pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e as suas áreas de atuação são ensino de Física nos níveis médio e superior. Ele é professor de Física da Faculdade de Tecnologia de Tatuí, a FATEC, o Centro Paula Souza, São Paulo. Atualmente, ele desenvolve pesquisa de pós-doutorado com o seguinte tema: as origens da radiação infravermelha, a partir da construção experimental do termomultiplicador de Macedônio Meloni e Leopoldo Nobili. Então, eu passo a palavra para o professor Sérgio Rosa, que tratará do seguinte tema: Louis de Broglie e as ondas de matéria. Louis de Broglie e as ondas de matéria. Então, está contigo, Pedro, a palavra, fique à vontade. E, mais uma vez, obrigado pela sua presença e fique bastante à vontade. Aqui, só para falar um pouquinho da dinâmica nossa, nós temos mais ou menos 40 minutos, 1 hora, para que os nossos expositores possam fazer as suas exposições, 1 hora e pouquinho. Depois disso, a gente abre para as perguntas, para que o público possa também se manifestar. Alguns dos nossos convidados preferem que seja uma conversa. Na medida em que vai falando, vai abrindo para questões. Outros tantos preferem que seja primeiro a apresentação e depois a conversa ao final. Mas fique aí à vontade para você organizar a sua fala tal como você planejou, tá bom? Então, está contigo a palavra. Ok, Eduardo, e os demais componentes aqui desse diálogo, né, eu diria assim. Fiquei muito feliz, né, e até surpreso de receber esse convite para falar do De Broglie, né, que é uma pronúncia um pouquinho diferente, né, e aí apresentar um pouquinho do que eu pesquisei na época, né, no IFGW, sobre a orientação do professor Roberto Martins. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação, e aí, à medida que for discutindo, né, os temas, eu acredito que possa ser esse diálogo. Se quiser parar, para alguém quiser parar para fazer alguma interrogação, a gente debate. Então, pode ser no formato de diálogo. Deixa eu colocar aqui a apresentação, então. Vamos, então, falar sobre o Louis de Broglie, né, e as ondas de matéria. Agradecendo novamente aqui o professor Eduardo, né, o convite, e quem sabe, né, possa passar um pouquinho aí do conhecimento que eu adquiri nessa pesquisa durante o mestrado, né. Bom, aí é engraçado que ele não está transitando para a segunda parte, né. Agora foi. Aí. Bom, então, qual que é a minha área de pesquisa desde que eu faço graduação até aqui? Eu tenho trabalhado desde a graduação com elementos de história da física, né, mas não na graduação não necessariamente com as fontes primárias.
mas já me interessava por isso. Depois, no mestrado, né, eu comecei com o professor Martins, eu comecei daí a investigar as fontes primárias. No ensino, eu tenho trabalhado aí a parte de simulação computacional, que é o matemática em nuvem, e tenho trabalhado também a questão da experimentação. Aproveitando que a professora Márcia está aqui, né, a gente desenvolveu esse semestre aqui uma automatização de uma câmara de nuvens, né, para usar como objeto de aprendizagem aí no ensino médio, né, e no ensino superior, né. Depois, na proposta do mestrado, qual que era a ideia? Era utilizar, né, primeiro as fontes secundárias, que era um artigo já produzido pelo professor Martins. Eu utilizei também o Wheaton, né, como uma fonte de referência secundária. O Bruce Wheaton, ele foi aluno de doutorado do Kuhn, e aí estão as referências que eu utilizei como guia, né, como um ponto de partida para entender aí a formulação do De Broglie. O Bruce Wheaton, ele já tinha escrito esse livro e que ele mostrava, de certa maneira, que existia uma rota, né, um caminho do dualismo onda-partícula e que a essência ela estava no De Broglie. Eu utilizei também esse livro do Kuhn, que ele começa ali com o Boltzmann, né? Falar um pouquinho do Boltzmann também é importante, porque no doutorado eu acabei fazendo uma pesquisa em que eu pesquisava, né, o Poincaré a partir da termodinâmica e também pesquisava o Boltzmann. Depois, no mestrado, a grande dificuldade aí seria como dominar aí as fontes primárias, sabendo que eu teria que aprender praticamente do zero aí o francês. Então, foi bastante duro ali o primeiro ano da pesquisa do De Broglie, porque eu tive que praticamente aprender a língua, né? Pelo menos traduzir até chegar ao nível em que eu estava já praticamente fazendo a leitura já com significado francês. Eu me lembro que um aluno trouxe da França o Le Robert, e aí ajudou bastante a compreender o pensamento e a filosofia do físico e do cientista francês, porque ela, de certa forma, ela difere um pouquinho do cientista alemão. Se pegar o pensamento do Boltzmann e do Poincaré, eles são um pouco distintos na maneira até de escrever ciência. Já o De Broglie, ele se aproxima bastante do Poincaré. Isso, de certa forma, aí facilitou um pouquinho, né? Depois, como uma fonte aí secundária, o que aconteceu? Eu enviei um e-mail para a Fundação De Broglie, né? Que é a fundação que permitiu ao Louis a continuidade da pesquisa, e aí um dos alunos, mas não de doutorado do Louis, eles enviaram esse livro aí para mim, por e-mail. Eu mandei o e-mail, eles enviaram para a minha residência lá em Campinas, e aí a partir dele, eu comecei então a entender um pouquinho mais a produção científica. Só que aí eu fui abandonando um pouquinho, não fiquei muito focado nele para não perder a minha identidade histórica da pesquisa. Se eu ficasse muito focado nele, eu ia talvez ter dificuldades em fazer uma tentativa de interpretação mais próxima ali da realidade. Bom, depois, aí fazendo a pesquisa com o professor Martins, a gente tinha um encontro na FIC, e aí num dos seminários que eu apresentei para o grupo, né, da Unicamp, que era um grupo de história, o GHTC, né, que era um grupo de história e teoria, o grupo de teoria e história da ciência, que o símbolo é o rinoceronte, de Duret, aí surgiu esse problema aí de cometer, entre aspas, um erro
historiográfico, né, em atribuir o dualismo aí utilizando fontes secundárias, eu atribuí o dualismo aí para o Einstein, e aí eu tive que fazer essa correção. Essa correção que eu fiz, ela foi uma coisa interessante porque ela gerou uma pesquisa profunda na historiografia da ciência, e a gente corrigiu aí um erro que estava sendo cometido aí nos livros didáticos, introduzindo, então, o Du Bois como um precursor, não necessariamente do dualismo, né, onda-corpúsculo, mas da síntese onda-corpúsculo, como a gente vai visualizar. Aí, os cientistas que eu tinha, as referências que eu tinha usado eram o Segre, né, um livro dele, e também o Karl Popper. E aí, ao investigar esses livros, eu verifiquei que realmente havia um equívoco. Por quê? Porque aí a gente foi estudar as fontes primárias, né, que seriam as produções do próprio cientista. Bom, aí a estrutura da dissertação era resolver essa questão historiográfica de 1905 e 1909, né, onde havia a atribuição para o Einstein do dualismo onda-corpúsculo, depois estudar a questão do calor específico, que na verdade, é esse ano que faz com que o Einstein seja realmente ouvido, entre aspas, porque ele já tinha feito o artigo sobre efeito fotoelétrico, mas ele resolve aí um problema importante usando, em 1907, as concepções do Planck, e aí ele explica a lei do Long-Petit, que é uma lei lá de 1819, eu acabei depois no doutorado pesquisando também, escrevemos 2 artigos sobre essa lei, do ponto de vista histórico, e é esse ano de 1907 que faz com que o Einstein realmente se torne atrativo, né, do ponto de vista científico ali para a comunidade, porque ele vai explicar uma lei empírica, que o Boltzmann já tinha proposto na tese de doutorado, em 1866, uma tentativa de resolver esse problema, né? E aí o Einstein vai usar o postulado da radiação do corpo negro do Planck, e aí vai escrever um artigo extremamente importante. Então, aí o mestrado ele vai se dividir, depois a gente vai estudar a natureza da radiação de 1909, que é o raio-x, né, até 1922, e aí a essência está em entender os trabalhos iniciais do Du Bois, que vai de 1922 a 23, que é o fator fundamental. A tese praticamente já estava consolidada do ponto de vista da própria filosofia da física do Du Bois e da própria construção teórica. Então, é nesse ponto aí, 1922 e 23, com 5 artigos que eu vou comentar, que está a essência de tudo. A tese, praticamente, ele já tinha consolidado aí o modelo teórico para explicar vários fenômenos aí envolvendo a radiação. Então, aí, bem rapidamente, eu só colocar um texto aí do Segre, né? E aí, ele comentando que o Einstein tinha dúvidas e revelou a natureza dual da luz. O Einstein não formulou uma teoria de dualidade onda-corpúsculo no sentido do Du Bois. Na verdade, o Einstein estava querendo utilizar a concepção de partícula e usou, né, na explicação do efeito fotoelétrico e, de certa forma, não construiu uma teoria dualística no sentido do Du Bois. Por quê? Porque, no sentido do Du Bois, a entidade ontológica ela tem que ter a natureza dual ao mesmo tempo e no mesmo nível. Então, aí, de certa forma, o Segre ele comete um equívoco aí, por não ser historiador da física, atribuindo ao Einstein esse dualismo da corpúsculo, e aí, e o ano ainda que ele se refere é 1905. Pelo contrário, o Einstein estava querendo se afastar aí dessa questão dual, né?
Bom, aí o Popper também, ele vai admitir, né, que desde a teoria do fóton, Einstein tornou-se duvidoso, né? Então, aí outro equívoco do Popper, que é o seguinte, não existia o fóton ainda. O fóton só vai aparecer com o Gilbert Lewis, esse termo, né, em 1926. Então, o termo que era usado ali era quantum, né? Então, colocar dessa forma fóton para o Einstein, tanto em 1905 como em 1909, é um equívoco histórico. Então, de certa forma, precisa ter uma correção. Então, não dá para falar assim, ó, onde que o Einstein usou o conceito de fóton. Não pode ter usado porque o termo só aparece em 1926 com o Gilbert Lewis. Ok. Aí, ó, na parte de baixo aqui, eu coloquei em azul, Einstein havia estabelecido a existência do caráter dual da radiação, a dualidade onda-partícula. Então, opa, acho que ele... Espera aí que acho que ele pulou um pouquinho aqui. Só voltar aqui, ó. Ok. Então, retomando aqui. Então, na verdade, o Popper, ele comete esse equívoco histórico, né? E aí a gente percebe que há, então, uma controvérsia aí de percepção em relação a esse dualismo onda-partícula. Aí aparece, então, corrigindo aí minha fala anterior, físicos e historiadores já com uma visão um pouquinho mais aprofundada, né? Investigando aí fontes já um pouquinho mais artigos originais e tal, e aí já vem com comentários um pouquinho mais interessantes, né? Mas, de certa forma, essa parte inicial do capítulo 1 do meu mestrado, ele mostra que existia, então, essa dúvida, né, em relação a essa questão do dualismo. Então, no final aqui, já estudando o Klein, né, alguns trabalhos do Klein, o Klein, ele comenta que o Einstein havia estabelecido a existência do caráter dual da radiação, dualidade onda-partícula. Então, aqui também há um equívoco do Klein em relação a essa questão do dualismo. Ok. Depois, ainda continuando com o Klein, eu coloquei o Klein-Cushing, porque o Cushing é que vai dar fazer uma aproximação um pouquinho melhor do que realmente significou a construção teórica do De Broglie. Então, nesse caso aqui, continuando aqui com o Klein, de que esta mesma dualidade onda-partícula deveria manter-se tanto para a matéria como para a radiação. Então, o Einstein nem fez uma teoria dualística nem para a matéria e nem para a radiação. Nem fez uma teoria dualística para matéria e radiação em 1905 e nem fez uma teoria dualística da matéria e radiação em 1909, que é onde costuma-se apontar, né, como o nascimento aí até o próprio De Broglie, ele vai distorcer algumas informações futuramente, né, e vai atribuir também ele esse conceito de dualismo para o Einstein. E a gente vai ver que mesmo a opinião do De Broglie, ela, de certa forma, ela tem que ser tratada com cuidado. Por quê? Porque se você verifica lá os trabalhos originais, correspondências, etc., você vai perceber que não existia essa questão aí dualística no Einstein. Bom, aí o Cushing, aí sim, ó, aí temos uma opinião um pouquinho mais interessante aqui. Então, vendo esse livro Quantum Mechanics do Cushing, James Cushing, né, verifica-se que nesse trecho aqui, no finalzinho, ó, a solução de De Broglie para a dualidade onda-partícula era uma síntese de onda e partícula versus a onda ou partícula da eventual interpretação de Copenhague. Então, essa visão do
do Cushing, ela é um pouco mais interessante, porque realmente é isso que aconteceu. O Du Bois, ele vai formular uma síntese dualística para a luz, e depois, imediatamente, nos artigos de 1922 e 1923, ele estende para a partícula material. Então, não é que o Einstein estava fazendo dualismo para a luz e nem para a matéria. O Einstein não estava fazendo teoria dualística no sentido de Brugliano, né, em nenhum desses anos. E nem, né, conseguiu fazer aí uma formulação, embora tenha apresentado, como a gente vai ver aqui, algumas equações que, de certa forma, levam a interpretar nesse sentido. Bom, aí, o que seria, então, uma concepção utilizada hoje no sentido de você ter essa questão da dualidade onda-partícula? Então, qual que é o conceito? É de um ente que, em certas condições experimentais, exibe propriedades ondulatórias e, em outras condições experimentais, exibe propriedades corpusculares. Mas nunca que apresenta ambas ao mesmo tempo. Mas, na concepção do Du Bois, a entidade, né, ela vai apresentar essa característica tanto no mesmo tempo como no mesmo nível. Então, é como se o Du Bois estivesse falando o seguinte: o átomo de luz, né, que ele vai utilizar esse termo, a molécula de luz, ela tem que ter essa característica, tanto de onda como de corpúsculo, nela entidade. E a partícula também, o elétron, vai ter que ter essa característica de onda e de corpúsculo nele enquanto entidade, ao mesmo tempo e no mesmo nível. Então, de certa forma, a gente pode sintetizar aí essa questão da historiográfica aí como uma luta entre um tigre e o tubarão, né? Cada qual supremo em seu próprio elemento, mas indefeso no elemento do outro. Aqui eu peguei essa frase que eu achei bastante interessante do Thomson, The Structure of Light, de 1925, em que ele mais ou menos, de forma até parecida com o Bragg, né? O Bragg, William Bragg, até ele falava, se a gente tem essa questão dualística, tantos dias da semana a gente usa a concepção ondulatória e tantos dias da semana a gente usa a concepção de partícula. Então, qual que é a ideia fundamental do Du Bois? Então, é tentar resolver aí essa questão do dualismo. A formação do Du Bois, como eu vou falar um pouquinho, né, bem pouco. A formação do Du Bois era licenciatura em História, ele fez, né? Depois ele tentou Direito, e depois ele foi fazer um curso regular de Física, né? Acho que em 1913 ele se forma aí como licenciado em Física, e a partir daí ele começa, então, a partir do laboratório do Maurice, que é o irmão dele, ele começa, então, a entrar em contato aí com a parte experimental, e ao entrar em contato com todo esse aparato experimental, Maurice já tinha defendido uma tese em 1908 sobre a orientação do Langevin. O Langevin é uma figura importante, tinha uma boa proximidade com o Einstein, e aí acabou sendo tanto orientador de tese do Maurice como do Du Bois lá na frente, né? Bom, aí a gente publicou em 2014 esse livro, que é a História de Teoria Quântica, enfatizando essa questão do dualismo. A gente gastou uma boa quantidade de páginas para escrever sobre essa questão historiográfica. E aí, o capítulo 2, ele tem a questão do raio-x, mas eu acho que eu não vou discutir aqui, porque ela é longa, tem bastante detalhe, né? E aí eu remeto aí as pessoas que estiverem interessadas a ver esse período aí
estudando aí algumas propostas do Bragg, do Thomson, do Stark. O Stark vai ser uma figura extremamente importante. E aí o que eu achei interessante de fazer essa apresentação é que eu tive que rever toda essa teoria, né, esse desenvolvimento histórico que eu fiz, e aí rever coisas até que eu não tinha visto, né. Bom, depois, aí estão falando um pouquinho do Stark de maneira rápida. O Stark ele vai propor em 1907 uma ideia que está aqui embaixo, a proposta interessante, que é usar a equação da inércia da energia do Einstein, E igual a mc ao quadrado, e o postulado fundamental do Planck, que é a Gani, né? E ao utilizar isso, ele vai encontrar uma equação interessante para a frequência própria da partícula, do elétron. Nesse período aí, ele estava trabalhando com raio-x, e aí o objetivo dele nesse trabalho era calcular o lambda, né, dos raios-x em função do potencial e algumas outras propriedades aí do espectro dos raios canais. Aí eu coloquei aqui, o Einstein, às vezes, comentava, né, que o Stark costumava falar bobagens, né, e na verdade dessa bobagem aqui que o Stark falou é que vai surgir o dualismo do De Broglie, porque exatamente essa concepção aqui que o Stark usou em 1907, o De Broglie vai usar, o Einstein não utiliza, né, e em 1922 o De Broglie vai fazer essa utilização e inserir alguns elementos aí de relatividade, né? Principalmente a relatividade restrita. Ok. Aí também tem eu coloquei aqui um link da Britânica, né? Em que o Stark, depois ele vai assumir um posto lá no governo do Hitler e tal, e vai ser problemática. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas seria aí um tema interessante do ponto de vista da sociologia da ciência, fazer uma investigação mais aprofundada, né? Bom, aí, em 1909, então, Einstein propõe essa equação no artigo, né, na Conferência de Salzburgo, e aí ele interpreta um termo ondulatório e um termo corpuscular. Talvez seja aí que possa se indagar se o Einstein tinha, então, uma concepção dualística. Só que, nesse caso, o De Broglie vai interpretar os dois termos da equação de forma corpuscular. Então, ele vai dar uma interpretação corpuscular para essa equação do Einstein. Aí, do ponto de vista da interpretação, eu coloquei aqui o seguinte, que a visão do Einstein ali do De Broglie, essa visão aqui do De Broglie é lá de 1987, principalmente do De Broglie, ele pensa que o Einstein estava visualizando o seguinte, ó, os campos em torno desses pontos singulares poderiam adquirir o caráter de uma onda. Então a gente verifica que essa interpretação do De Broglie, embora possa aparecer esse pensamento no Einstein, ela é problemática. Por quê? Porque o Einstein não estava preocupado em construir esse caráter de onda-corpúsculo para a radiação nem para a matéria. Então, toda vez que se pega algum texto a posteriori do De Broglie para falar sobre o dualismo onda-corpúsculo do Einstein, tem que se tomar cuidado, porque nem sempre o que ele está colocando tem a realidade dos fatos, porque quando você verifica os trabalhos originais dos dois, percebe-se que no De Broglie é que está o dualismo e não no Einstein. Ok. Bom, aí, esse período aqui é importante, o Conselho Solvay,
é importante porque ele vai trazer um artigo do Poincaré extremamente importante, que ele publicou logo depois desse Conselho Solvay. Eu estudei o Poincaré e o Boltzmann no doutorado, né, traduzindo esse artigo de 1912, e também traduzi um artigo de 1909 do Boltzmann de 1899. Fazendo uma análise entre o Poincaré e o Boltzmann, a gente percebeu que era importante para as pesquisas do Planck a termodinâmica. Então, segundo o Kuhn, o Planck vai mudar o programa de pesquisa dele para saindo do eletromagnetismo para a termodinâmica, quando ele começa, a partir do Zermelo, né, que é um aluno dele de doutorado, a estudar aí os trabalhos do Boltzmann. Então, eu acho importante aí falar do Conselho Solvay, porque o Conselho Solvay ele vai ser secretariado pelo Maurice, o Maurice e o Langevin vão fazer a edição dessas discussões, e o De Broglie vai se apropriar aí desse conselho para poder aí desenvolver a pesquisa dele. Um aspecto importante aqui que eu coloquei é que o Poincaré ele fez uma demonstração da equação do Planck de 3 maneiras distintas. Isso daí eu traduzi o artigo e está na minha tese de doutorado. E questionou alguns aspectos da formulação do Boltzmann, só que ele fez do ponto de vista de uma análise de mecânica, né, de colisão de partículas, e prometeu aqui fazer um artigo em que ele levasse em conta a presença do éter como elemento de transporte aí de energia. Só que, infelizmente, ele não teve tempo, porque em 1912, em julho, ele acaba falecendo e esse artigo aí nunca foi escrito. Mas em 1912, havia já uma preocupação aí em você manter o éter ainda, né? O Poincaré estava preocupado em manter o éter aí na formulação, coisa que, em tese, o Einstein tinha abandonado, né? O Boltzmann, na verdade, é uma questão interessante também, que o Boltzmann, na tese dele, doutorado, ele larga um pouquinho, ele abandona um pouquinho o éter, e aí um outro ponto de pesquisa aí seria investigar se esse abandono do éter pelo Boltzmann foi o que, de fato, provocou aí uma motivação para o Einstein também fazê-lo, né? Bom, a sequência, então, aí, mais um ponto aí da historiografia da física é que também é atribuído ao Einstein em 1917 a formulação teórica do laser. Mas, estudando aí o artigo de 1917, a gente verificou que não era possível, porque o Einstein pensava como um efeito coletivo, né, a questão ondulatória, ele pensava como um efeito coletivo, não como uma síntese de onda corpúsculo. Então, e ainda você precisava de algumas ideias aí que só aparecem como correlação de fase e tal, que só aparecem na formulação do De Broglie. Então, esse é um ponto também da historiografia aí que precisa ser verificado, porque não está nesse artigo de 1917 do Einstein a formulação e os princípios que depois foram dar a construção experimental do laser. Bom, aí o Fowles também, eu estudei um artigo do Fowles de 1921 no doutorado, mas aí a ideia central aqui é que para você ter emissão estimulada, o Einstein, essa emissão poderia produzir um feixe de quanta incoerente na formulação do Einstein. Apenas utilizando a ideia de associação aos quanta de luz e o princípio da correlação de fase, que foi empregado pelo De Broglie, que foi possível, então, fazer aí o começo aí das pesquisas experimentais com o laser, né? Esse seria o artigo de 6/11 de 1922. Está indo muito rápido, muito lento? Eduardo, como é que está?
Aqui está tranquilo. Tranquilo. Se tiver alguma questão aí, fique à vontade, eu vou falando aí, porque se deixar eu... Pedro, não, se olha alguém só. se manifestar, levantará a mãozinha aqui e eu te aviso. Aí. Pedro, vários dos meus alunos de iniciação científica, e a maioria deles assim, é bem novinho mesmo, ali segundo, terceiro semestre, estão assistindo a tua palestra. Além dos coraçõezinhos, e o pessoal está adorando a minha dica de assistir você. Nossa, que ótimo. Falar para todos eles que eles podem levantar a mão, que claro que você está falando uma série de coisas que eles ainda não aprenderam, porque eles estão muito no início do curso de graduação, tá? Isso, então, ótimo. Pode perguntar, e aí, às vezes, esclarecer alguma coisa, o que é esse quanta de luz e essas coisas, porque eles ainda não viram isso, eles ainda não tiveram... Eles vão levar um ano e meio para chegar na física moderna. Como o Eduardo está gravando, eles vão poder consultar. Eu também preparei no final... Essa é a ideia, essa é exatamente a ideia. Eu preparei no final um QR Code, onde eu coloquei ali alguns artigos, a minha tese de doutorado, mestrado, né? Artigos do Lochak, e alguns elementos aí que depois eles podem pegar eu verifiquei que tem uma tradução, e isso daí, Eduardo, eu acho que deveria ser importante. Um bom trabalho aí de pesquisa seria traduzir esses artigos aqui que eu vou comentar, de 22, 23, sim, a tese de doutorado do Debois do francês, né? Porque eu vi que eu localizei agora recentemente uma tradução para o inglês. Então é hábito. Veja, o inglês ele traduziu o Poincaré, ó, o neto do Darwin, ele traduziu o artigo de 1912 do Poincaré, com 4 páginas de comentários. Eu consegui uma cópia, tá? Não consegui ainda trabalhar nele, mas eu consegui uma cópia do Instituto Max Planck, microfilmado, esses comentários do Darwin, do neto do Charles Darwin. E ele traduziu esse artigo do Poincaré de 1912, aí eu mandei uma pergunta para a Fundação Debois se ele tinha lido esse artigo, porque depois que eu parei, eu não voltei a investigar, mas como tive essa oportunidade, eu mandei para a Fundação se o Debois tinha lido especificamente o artigo, porque que ele tinha estudado o Poincaré, eu sabia. O que eu não sabia se ele tinha, não sei ainda se ele estudou especificamente esse artigo de 1912. Por que o artigo do Poincaré de 1912 é importante? Porque ele vai ser o artigo que vai ser traduzido para o inglês e lá vai promover a aceitação da teoria do Planck em detrimento à lei de Wien, porque na Inglaterra os físicos usavam a lei de Wien e ela funcionava e ninguém queria saber do Planck. Então esse artigo do Poincaré, quando ele mostra de 3 maneiras distintas a necessidade e a suficiência do postulado de Planck, aí, opa, espera lá, o Poincaré, então, está falando? O Poincaré era o último dos clássicos, né? Filósofo, pensador, matemático, engenheiro. Então, aí o Poincaré é o divisor de águas ali para a aceitação do postulado de Planck na Inglaterra, o que vai ser importante, né? Bom, aí começando aqui então nessa parte introdutória, aí começa o Debois, né? Que ganhou o Prêmio Nobel em 29 pela formulação pela prova, né, experimental, no prêmio está como prova experimental, mas a teoria é muito maior do que você fazer difração de elétrons para provar as ondas de matéria, né? É muito mais interessante. Depois, então, aqui, eu fiz no final do mestrado, eu fiz esse quadro em que eu tentei mostrar aqui de forma bem precisa onde começava mesmo o pensamento do Debroy em relação a essa questão da síntese onda-partícula, né? Agora eu já não vou usar mais a palavra dualismo, aqui eu já começo a usar a síntese, porque a gente já sabe que, na verdade, a formulação do Debroy não é uma formulação de dualismo, mas sim de síntese.
onda corpúsculo. Então ali eu coloquei para mostrar ali no final, tanto do livro como no mestrado, tem essa questão aí de quando ele recebeu o versus quando foi publicado. Havia algumas diferenças em algumas revistas que você mandava o artigo, mas só publicava depois. Então eu tentei localizar ali exatamente onde estava essa questão da formulação dele. Bom, aí eu fiz mais um print aí para mostrar ali alguns pontos importantes. Então, ao pegar tanto o livro como o mestrado, você pode verificar lá no final que tem essa tabela aí, né, esse quadro, em que eu coloquei todos os elementos aí dos artigos de 20 a 30. Os artigos eu colecionei todos, imprimi todos, eu tenho está gigante, mas não está comigo. O que eu trouxe para mim aqui só está a tese de doutorado do De Broglie, né? Bom, o importante aqui, então, é apresentar e discutir os aspectos da teoria do De Broglie que relacionam aqui a relatividade restrita, e aí que é o importante do Poincaré, Lorentz e Einstein, com a concepção de energia utilizada na construção da mecânica ondulatória do elétron. E aí alguns pontos relevantes da tese. De certa forma, Eduardo e os demais, a tese, embora ela apareça alguns elementos novos, ela não acrescenta muito mais ao pensamento do De Broglie do que os artigos de 22 e 23. Praticamente está ali a formulação da síntese onda-corpúsculo. Enfatizando que essa síntese onda-corpúsculo, ao contrário, às vezes, a síntese do onda-corpúsculo do De Broglie foi para a partícula e depois se estendeu para a luz. Não, ele continuou pegando as concepções do Einstein ali, construiu um modelo teórico para a luz, para as partículas de luz, e imediatamente já estendeu para o elétron. Se vale para a partícula de luz, para o átomo de luz, para a molécula de luz, então vale para o elétron também. Ok. Então, eu coloquei esse balãozinho aí para enfatizar o seguinte, aqui está a síntese onda-corpúsculo do De Broglie. Onde? Nesses 3 artigos de 23. Nos 2 anteriores, radiação negra e quanta de luz, ele insere alguns elementos novos, mas ele está calculando coisas antigas, coisas que já sabiam, né? Mas com algumas ideias novas. Agora, realmente a criatividade, eu diria até a loucura do De Broglie, porque quando você pega ali a tese dele, pega os artigos e começa a entrar no âmago do entendimento aí da concepção, eu acho que aquilo é loucura. Eu acho que foi basicamente o que a maioria dos físicos, boa parte aí não aceitou, né? Porque falou, isso aí não existe, isso é loucura. Isso sei lá, não sei o que é, né? E conceber essas ideias aí, aplicar e depois direcionar exatamente para você localizar onde você poderia encontrar experimentalmente isso, bastante, além de ser bastante trabalho, é uma genialidade indescritível. Então, o nascimento da teoria dualística, ele está ali, começa aí, Ondas e Quanta, 1923, da Compte-Rendu. Depois, são artigos curtos, né? Quanta de luz, difração e interferência, e depois a teoria cinética dos gases e o princípio de Fermat, né? E aí ele faz uma síntese bastante importante aí nesse Waves and Quanta, que ele publica na Nature em 1923, que vai ter uma objeção do Anderson, e que vai ser interessante daí verificar. Até um outro trabalho de pesquisa é estudar essa questão aí do porquê que o Anderson se opôs a uma equação do De Broglie. Bom, aí a nota de 1922, de 26 de 1, repare que 26 de 1 tem uma diferença, como eu mostrei no quadro ali, entre a data do envio e a data da publicação. Então, aqui ele já começa a usar partículas relativísticas de luz,
lei de Planck, né, usar a lei de Planck e usar aí a ideia de átomos de luz. Então, como eu falei, ele já estava estabelecendo alguns resultados novos da teoria da radiação, com alguns raciocínios que ele estava tentando formular, né? Então, ele vai introduzir a questão dos átomos de luz, e aí, logo, com essas concepções, ele vai usar a mesma propriedade que o Stark usou lá em 1907, mas com um elemento novo. Ele vai inserir a teoria da relatividade. E a síntese, ela só é conseguida porque ele insere relatividade. Quem fez isso? O Einstein não fez. O Sommerfeld fez lá para o modelo atômico uma introdução da relatividade, mas nesse sentido, para tentar explicar a questão das órbitas do átomo do Bohr, mas não uma aplicação direta dos quanta para os quantas, né? Uma concepção relativística para os quantas de luz aí, né? na própria formulação do Planck. Então, é aqui que ele explica já resultados, mas de certa forma com ideias novas. Aí ele começa a utilizar a questão da velocidade da partícula, do ponto de vista já da concepção relativística. Tudo isso vindo ali da relatividade do Lorentz, do próprio Einstein e do Poincaré. Então ele começa a atribuir valores aqui. Energia, ele coloca a quantidade de movimento com a letra G, né? Mas já colocando aqui relatividade, tá vendo? Nem ninguém tinha começado a pensar em usar esses elementos da relatividade antes do De Broglie. É nele que vai estar essa concepção. Bom, nesse artigo, o que é importante frisar é que ele assumiu que existem, então, os átomos relativísticos de luz, né? Embora ele ainda não explique, ele começa a utilizar com essa ideia de contração, de velocidade, de observador fixo, referencial, e aí ele já consegue aí calcular alguns elementos interessantes. Ele calcula a pressão da radiação, ele calcula a energia, é possível determinar a constante, e aí ele usa a entropia aqui e escreve uma equação, e aí eu deixaria para os estudantes de graduação pegar tanto o meu trabalho de mestrado ou o livro e fazer as passagens matemáticas ali, porque são bem interessantes, até como atividade, professora Márcia, os alunos pegarem ali e fazer as passagens, porque é bem interessante. Eu fiz muito isso quando eu estudei a tese do De Broglie. Eu ia fazendo as passagens matemáticas e ia tentando entender o que ele fez, né? Depois disso, ele consegue, então, aqui, obter, a partir de Stefan Boltzmann, né, a questão da entropia, ele calcula a constante A, algo que não tinha sido calculado antes. Houve outras tentativas, mas ninguém conseguia calcular a constante na lei de Wien. Então, com essa nova concepção, ele consegue, então, calcular essa constante A, que é a questão da polarização, e aí tem um elemento fundamental, que é o seguinte, a presença do Leon. Tanto o pai, o Marcel, como o Leon, eles vão ser bastante importantes na influência do ponto de vista científico na concepção do De Broglie, porque aí já começa o De Broglie a ler os artigos do Leon, trabalhos do Marcel. O Marcel também eu estudei no doutorado, em que ele fala eu estudei pouco, mas eu acho que valeria a pena pesquisar o Marcel um pouquinho mais profundamente, que é a questão das ondas hereditárias. É uma coisa assim bastante estranha. Bom, na sequência aí, então essa era a concepção básica do De Broglie aqui
nesse primeiro trabalho de 22, né, que é aí que ele começa a pensar numa concepção de síntese onda-partícula. Então, aí que novamente aparece a questão daquela aquela dicotomia, aquela luta entre os historiadores aí para verificar o que de fato ele fez. Então, por exemplo, partindo-se dos quanta podia-se deduzir apenas a lei geral da lei de Wien, mas não o valor da constante. Vários autores antes, né, já tinham tentado, né, usando resultados da teoria ondulatória, mas foi o de Broglie que conseguiu, então, calcular essa constante usando elementos da mecânica estatística e da relatividade. Estou com tempo atrasado, né? Pedro, não, o Guilherme, você está agora com 50 minutos. O Guilherme Macedo levantou uma mãozinha aí, talvez você não consiga ver, mas ele levantou agora há pouco. Guilherme, você gostaria de fazer uma pergunta sobre o que estava sendo apresentado? Isso mesmo. Ele falou um termo ali que eu provavelmente ainda não tive contato. No caso, o que seria uma onda hereditária? Então, essa onda hereditária ela vai ser introduzida aí como uma onda fictícia dentro do átomo de luz e dentro do próprio átomo, né, da própria porção de matéria. Essa onda hereditária é como se ela fosse sendo emitida a toda vez que há um movimento da partícula. Por quê? Porque vai ter uma distinção entre a velocidade da partícula, a sua frequência de pulsação, de oscilação, e a própria velocidade e frequência de oscilação e pulsação da onda, da própria onda. Então, essa onda é como se ela tivesse... Ele utiliza, né, para resolver a questão do átomo de Bohr, né? Como se ela fosse existir... Como se ela fosse... Não, ela existe junto com a partícula. Só que aí, por isso que eu falei que seria interessante fazer uma investigação mais profunda sobre o Marcel para entender exatamente o significado para o Marcel dessa onda hereditária. Por quê? Porque o Marcel ainda ele tem a tentativa de justificar o átomo do Bohr, mas ainda com a presença do éter, né, e alguns elementos que justifica a propagação de uma onda, porque para nós a ausência do éter fica estranha, por quê? Porque se você precisa do meio material para propagar a onda sonora, você precisa também do meio material para propagar a onda eletromagnética, que é a luz. Então, no caso, essa onda aí seria uma onda que ficaria o tempo todo fazendo parte da estrutura aí da própria partícula. E na síntese, a partícula, se você estudar ali o de Broglie, alguns detalhes, a própria partícula vai ser interpretada como onda. Então, seria mais ou menos isso a questão da onda hereditária. Uma entidade que acompanha a própria partícula e que fica o tempo todo ali dentro da estrutura física da porção de matéria ou do átomo de luz, né? Bom, obrigado. Não sei se pelo menos serviu como já uma motivação para você investigar esse tópico. Sim, mas então quer dizer, no caso, que a todo momento ondas hereditárias são emitidas? Exatamente. A partir do momento em que... E aí isso daí vai ser, de certa forma, ter uma ligação com o princípio de correlação de fase, e da emissão estimulada, né, o princípio do laser. A todo momento em que há o deslocamento dessa porção de matéria, né, da partícula ou do átomo de luz, a onda é emitida, né? E aí você tem um efeito aí que, de certa forma, provoca aí a emissão estimulada. É uma coisa bastante interessante a ser investigado. Ótimo, obrigado. Ok, então, de nada. Aqui eu estou agora no nota de 6/11, aqui então está a equação do Einstein, e aí o de Broglie, como eu havia comentado antes, ele interpreta essa equação do ponto de vista corpuscular. Ele escreve a equação do Planck como uma série geométrica e fala, sob o ponto de vista da teoria dos quanta,
de luz, parece lógico escrever a fórmula de Planck sobre essa forma, né? O primeiro termo correspondente à energia dividida por quanta HE e assim sucessivamente. O Eduardo, eu acho o seguinte, para a gente fazer um point, eu vou até os artigos de 23 e fecho. Aí, a outra parte, onde aparece a equação do De Broglie famosa, eu deixo para, se tiver alguma questão, eu insiro mais esse elemento, né? Então, eu vou finalizar no de 23 ali, e aí eu deixo em aberto e depois eu vou pegando aqui a tese e mais alguma questão aí que for aparecendo. Ok, pessoal. Então, aqui, ó, do ponto de vista novamente aqui, do ponto de vista dos quanta de luz, os fenômenos de interferência parecem estar ligados à existência de aglomerações, aqui como eu havia comentado, ele já começa a falar em aglomerações, cujos movimentos não são mais independentes, como o Einstein percebia, né, como a independência de movimento. Mas não, são coerentes. Por que são coerentes? Porque eles estão associados a alguma onda que, de certa forma, acompanha essa partícula. Então, sendo assim, é natural supor que a teoria dos quanta de luz, se a teoria chegar algum dia a interpretar as interferências, ela deverá fazer intervir essa aglomeração. Essas aglomerações, exatamente, ele vai mudar o princípio da inércia do Newton e vai explicar a dupla fenda, o experimento da dupla fenda do Young, Thomas Young, usando essa ideia da partícula e onda como uma única entidade, né? Uma onda que acompanha essa partícula, ou uma partícula que acompanha essa onda. Ok. Depois, aqui, ó, nesse artigo de 23, é onde nasce, então, o dualismo onda-corpúsculo. Historicamente, então, se algum professor tiver em aula com um estudante e for comentar onde nasce a teoria dualística do De Broglie, exatamente a concepção dualística, nessa nota de 10/9/23, onde ele começa, então, a ter uma concepção dualística, entre aspas, né, uma concepção de síntese, como eu comentei, de uma entidade que no mesmo nível e ao mesmo tempo produz, tem a mesma característica, ser onda e ser partícula. Então, aqui ele, nesse artigo, então, ele admitiu que para qualquer partícula há uma frequência de vibração associada. Ó, repare que ele está usando essa ideia fundamental. Há uma frequência de vibração associada. Ele considerou o móvel com a massa própria, né, diferente de zero, e colocou, restringiu-se a comentar o limite da velocidade da luz. E aí, novamente introduzindo o princípio da inércia. Ok, o postulado fundamental, novamente, é o postulado que o Stark tinha usado, né? E aí, essa frase em azul eu coloquei, ó, ninguém depois do Stark utilizou essa relação, somente o De Broglie. Ok, muito bem. Então, aqui, ele vai ter que resolver um problema fundamental, que é o paradoxo das frequências. Então, para um observador fixo, a energia pode ser escrita como mc ao quadrado h raiz de 1 menos beta ao quadrado, que já que seria uma vibração da partícula. Nesse caso aqui, a onda está associada agora a essa partícula, só que a frequência de vibração da partícula vai ser calculada para uma partícula em movimento, né, com essa equação. Muito bem. E aí, ele vai continuar fazendo
as modificações de tal forma que ele escreve agora as transformações relativísticas da onda. Então, aqui, nesse final aqui, você tem a frequência da partícula, escrita como frequência de repouso sobre a transformação de Lorentz. Aqui você tem agora a onda escrita como uma frequência de repouso, só que multiplicada pela raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado. Então, ele resolve essa questão aqui no artigo de síntese e encontra aqui, comparando as duas equações, né, comparando a de partícula e a de onda, ele consegue escrever essa relação aqui, que é exatamente a relação entre frequência da onda e a frequência da partícula. Então, nesse ponto aqui, em que ele, para um observador fixo, ele utiliza o postulado de Planck e a inércia da energia do Einstein, ele escreve uma equação de frequência que junta o aspecto de corpúsculo e de onda. Ok, então, nessa relação matemática é que está essa síntese de onda e de corpúsculo. Muito bem, então, ele vai fazer, para entender o problema, então seria o seguinte, para uma partícula em repouso, você teria essa equação, para uma partícula em movimento, você teria essa mesma equação, só que agora com a partícula em movimento. Então, observação, para que essa relação seja válida em todos os referenciais, é necessário que a massa e a frequência sofram mudanças proporcionais, quando se altera o referencial. No entanto, a frequência obtida da transformação de Lorentz, a massa aumenta enquanto com a velocidade a frequência ela diminui. Então, ele tem que resolver esse problema aí para poder, então, juntar o aspecto de onda e de partícula numa única equação que mostra que você possa alterar alguns princípios fundamentais da mecânica, né? Ok, então, daí ele vai escrever a massa como uma massa relativística, vai novamente escrever a frequência como uma frequência relativística, vai usar novamente ao princípio da inércia e o postulado do Planck, e, de certa forma, que ele percebe que essas duas equações estavam em contradição. Então, o que ele faz? Ele insere a onda associada à partícula. E ele demonstra aqui, eu coloquei isso daqui lá no QR Code, que é o artigo de síntese em que ele explica de forma um pouco melhor, né, essa questão aí de o que é essa onda fictícia que obedeceria aí a transformação de Lorentz. Então, de certa forma, a outra frequência Ni1, que obedece à transformação de Lorentz, estaria associada a algum fenômeno periódico da própria partícula. Ou, de certa forma, poderia ser a própria partícula vibrando como se fosse uma onda. Então, a sensação que a gente tem é que parece que o De Broglie está querendo dizer que o elétron é uma própria onda pulsando. Tanto é que ele vai fazer uma admissão de que existe uma partícula infinita, né? E aí é bastante complicado, porque como é que essa partícula infinita ela ocupa todo o espaço, né? Então, percepções do De Broglie em relação à onda associada à partícula. Essa onda de De Broglie e o cálculo das frequências de velocidade aparece no artigo sem demonstração. Mas ele afirmou o seguinte: no instante t0, o movimento vibratório do móvel coincide com o movimento da onda associada, que se propaga na mesma direção com velocidade c sobre beta. Essa onda teria velocidade maior do que c, então ele está admitindo que ele está impondo, né, que existe até uma onda com velocidade maior que c. Aí, Eduardo, para fechar aqui a
a minha conclusão, eu vou fazer a demonstração aqui, que é mais simples pela tese, e aí eu fecho a apresentação e aí deixo aí para as perguntas, pode ser? Pode ser, Pedro, ótimo, Então, tranquilo. A demonstração aqui, ele usa essa função de onda aqui, amplitude seno de 2π, Ni0, T0, que é a oscilação de fase. Aí ele admite que o T0 pode ser escrito, admite não, né? Pela transformação de Lorentz, o T0 pode ser escrito relativisticamente, e aí, como você tem o T0, você substitui na equação anterior e mostra que, de certa forma, você tem uma velocidade aqui da onda de fase que acompanha o corpúsculo, demonstra, né, dada por C sobre beta. Então, aqui tem um elemento de relatividade, e aqui ele está associando uma velocidade da onda de fase, né, ele já começa a falar em onda de fase, que estaria entre o limite da velocidade do corpúsculo, o C, né, estaria no intervalo dessa velocidade do corpúsculo e da onda de fase. Então, nessa demonstração aqui, ela é mais simples e até a relatividade do Lorentz, ela surge de maneira até um pouco mais tranquila. Na demonstração anterior, ela praticamente ele parece que impõe a existência de uma onda que, a princípio, não é real, mas que depois ele vai provar que ela tem realidade física. Ok. Então, principais ideias desse artigo. Não existe diferença entre os quanta de luz e qualquer outro tipo de partícula, como os elétrons. Deve-se tratar todas as partículas utilizando a teoria da relatividade. Ninguém tinha feito isso antes. Todas as partículas possuem massa de repouso diferente de zero e suas velocidades são inferiores a c, que é o limite da velocidade da teoria da relatividade. Aqui outro ponto interessante seria verificar se, isso eu não fiz, seria verificar se o De Broglie tinha alguma percepção em relação ao éter, porque em nenhum momento dos trabalhos que eu estudei dele, ele menciona o éter. E o éter, em 1919, ainda o Marcel Brillon, ele de certa forma utiliza o éter. Então precisa ver se ainda na concepção do De Broglie tem alguma coisa relacionada aí com a presença do éter. Todas as partículas possuem algum tipo de fenômeno periódico, vibração, né, dado por essa expressão aqui de Einstein-Planck, e qualquer partícula associada à onda cuja velocidade v igual a c sobre b tem uma frequência dada por essa relação. Aí eu concluo o seguinte até esse limite aqui. Não vou me estender mais e vou deixar agora para as questões, e aí, se for o caso, eu vou explanando em relação aos demais artigos que ele publicou. Então, Louis de Broglie afirmava que procurou estender a dualidade onda-partícula da luz para as partículas de matéria, como os elétrons. No entanto, não foi isso que aconteceu. Ou seja, ele fez uma concepção de síntese onda-corpúsculo para a luz e logo estendeu para o elétron. Pois, como vimos, pela análise desse primeiro artigo, né, então eu estou parando aqui no primeiro artigo, o ponto crucial foi associar uma onda à partícula primeiramente, através de análise relativística de frequência de oscilações, aplicando a mesma ideia para a luz e para a matéria. Então ele faz algumas postulações, né, faz algumas demonstrações, depois já aplica aí para a luz e para a matéria. Essa associação nunca havia sido feita antes por ninguém para a luz. Portanto, não se tratava de estender para as partículas uma análise que já tivesse sido obtida para a luz. É exatamente o contrário. Então, fechando aí a percepção sobre a questão da formulação do De Broglie, é importante notar que ele utiliza
a inércia da energia, o postulado de Planck, os princípios da relatividade, insere alguns elementos de ondulatórios aí para poder relacionar frequência para uma partícula e para uma onda, né? E aí, a partir dessa concepção aí, ele começa a tentar a fazer algumas modificações importantes aí dentro da teoria quântica, e aí é que nasce a mecânica ondulatória do de Broglie. Então, basicamente, seria essa a ideia geral. É bastante longo, Eduardo. Pedro, olha, parabéns, ótima apresentação, ao mesmo tempo bastante estimulante, e além de estimulante, conforme todos aqui evidenciaram, ela ainda apresenta uma série de questões que podem ser desdobramentos para pesquisas posteriores. Eu achei isso importantíssimo, e temos, como a própria Márcia disse, uma série de estudantes que estão aí presentes, professores, e que podem ser estimulados por problemas como os que você colocou aqui durante a sua fala e que ainda necessitam de investigação. Então, assim, muito bom mesmo, e muito obrigado pela apresentação. Então, como nós temos até 19 horas para a gente fechar esse nosso encontro, nós vamos abrir agora para as perguntas dos que estiveram presentes ou que estão presentes até agora. E aí, a primeira pessoa já a se inscrever foi o Guilherme, que disse que gostaria de fazer uma pergunta, mas que deixaria para o final. Então, Guilherme, está contigo a palavra. Pode abrir o microfone aí e falar, por gentileza. Boa noite, professor. Eu estou chegando aqui em casa agora, fui levar minha irmã ali. Então, é o seguinte, ele falou sobre a questão de, acho que todas as partículas emitirem alguma espécie de vibração, certo? E aí, de um tempo para cá, mais ou menos, eu tive uma certa ideia, digamos assim, sobre tratamento de alguns... Tipo, como posso te explicar? É porque eu não era do grupo de iniciação científica da Márcia. E aí, o meu professor original me mandou para ela para eu aprender algumas coisas, só que eu acabei gostando e fiquei. Só que eu ainda tinha meus pensamentos anteriores sobre acerca do que eu vou falar agora, que era sobre física médica, mas eu acho que não sei se vai ter a ver. Mas você falou sobre as vibrações, e eu acho que seria possível a gente localizar um tumor ou um câncer de acordo com essa vibração, né? Já que as partículas emitem essas ondas, e a gente poderia simplesmente localizar de acordo com a vibração que eles emitem? Boa pergunta, Guilherme. Acho que é bastante interessante. No caso do tratamento do tumor, acho que a Márcia tem bastante conhecimento. O diagnóstico que é feito é com partículas, né? No CERN mesmo, quando eu tive lá em 1912, no projeto do professor de língua portuguesa, eu lembro que teve uma apresentação dos físicos portugueses já bastante avançada, né? 1912 para cá, são já 12 anos, então, como já havia investigação bastante avançada no CERN, e aqui no Brasil também, né? 2012, então. 2012, perdão. Eu falei, você estava em 1912, você nossa, fez eu tô 1912, eu falei, cara do céu, mas não parece que ele está tão velho assim. Não parece mesmo. Eu tô lá acho que estou lá no Poincaré ainda, né? 2012. Brincadeira. Perdão, maravilha, Eduardo. Em 2012, né, eles já falavam aqui também faz, né, que é a emissão de partículas para fazer o diagnóstico. Mas essa questão aí da emissão da onda é bacana, porque se for uma onda relativística, né, será que ela recalcula, então, o tamanho do tumor de forma até mais precisa do que se for uma partícula chamada partícula clássica, né? Onde o tumor ele vai estar em movimento, porque se a célula está em
em movimento, e aí a emissão dessa onda aí, né, associada à partícula. Então, se você faz um tratamento relativístico, pode ser que você encontre até uma precisão maior no diagnóstico, né, no tamanho. Eu sei que na época lá eles falavam em tamanho de grão de arroz, né, mas eu acho que é com um tratamento de corpúsculo mesmo, né? Sim, sim. Então, mas essa é só a primeira parte da dúvida. Eu tenho a segunda, que no caso seria que, logicamente, a gente encontraria, né, esse problema, né, o tumor ali e tudo mais, e a gente entraria com um tratamento logo após. E aí, a gente conhecendo ali, né, a vibração dos elementos que compõem o tumor ali, no caso, vamos dizer, uma célula que sofreu mutações erradas e tudo mais, eles provavelmente teria algum elemento químico a mais ou a menos, e aí a gente, sabendo disso, a gente poderia neutralizar esse tumor incidindo alguns feixes de, pode ser radiação, que seja, que a gente consiga ser assertivo ali sem prejudicar as células vizinhas que estão Sim. saudáveis. Eu acho que continuando aí a discussão, bom, o De Broglie, ele vai receber o Prêmio Nobel de Física depois que em 27, ele vai se receber em 29, mas o Davidson e Germer vão mostrar experimentalmente, então, a partir das equações desenvolvidas pelo De Broglie, que é possível, então, verificar essas ondas de matéria, né? Se a gente pensar que essa onda associada à partícula, né, ela pode fazer um mapa relativístico ali da região, então é muito provável que você, primeiro, ajuste em termos de dimensão, e também, sendo uma frequência, ela vai talvez entrar em ressonância ali com o tumor e aí poder ser interpretada do ponto de vista ondulatório, e aí você não teria o efeito de massa com massa, né? Matéria atacando matéria, né? Teria vibração interagindo com vibração de forma relativística. Eu não sei, a minha área não é a área de física médica, mas sua questão aí é bastante interessante, porque eu acredito que, como boa parte das ideias do De Broglie acabaram sendo abandonadas, né, e por conta da concepção de Copenhague, então seria interessante verificar se, na verdade, para todas não, né, em 51, 52, o David Bohm, ele vai, independentemente do conhecimento dos trabalhos de De Broglie, ele vai formular quase que praticamente as ideias originais, né? E ele vai até enviar um artigo para o De Broglie, para o Einstein e tal, e para o Einstein, se eu não me engano, ele vai falar, ó, isso daí já foi desenvolvido lá pelo Louis De Broglie lá atrás, 1922, 23. E aí seria interessante verificar, então, se as concepções, né, o modelo teórico de De Broglie, ele poderia se ajustar a uma aplicação direta na radiomedicina, né? Porque, de certa forma, também havia um embate para saber se os raios-x eram onda, se era corpúsculo. O Compton vai mostrar que vai ser corpúsculo, né, o efeito Compton. Então, seria interessante pegar essa teoria, né, retomar as concepções e daí tentar aplicar esse modelo aí para calcular a partir da concepção de onda. Eu acho que mais ou menos isso, Guilherme, que eu falaria para você. Obrigado, mestre. Muito obrigado. Então, Guilherme fez a sua pergunta, agora manifestou aí o professor José Vieira. O professor José Vieira pode ficar à vontade de fazer a pergunta. Gente, quem mais quiser perguntar, é só levantar a mãozinha, tá bom?
Professor José Vieira, parece que seu microfone... Parece não, seu microfone está fechado ainda. Boa noite, professor. Boa noite. Parabéns pela apresentação bem esclarecedora em termos históricos, né? Riquíssima. Minha dúvida é o seguinte, atualmente nos livros de ensino de física, tanto no ensino médio como nas cursos de graduação, trazem essas informações que você coloca? Não. De modo... Porque eu fiquei confuso aí, né? Porque as minhas fontes são esses livros. Sobre o papel de de Broglie na construção do modelo atômico atual? Não trazem. E também eu, quando eu fiz a graduação, obrigado pela pergunta, eu utilizava o Iceberg, né? E no curso de quântica também, a gente só aprendeu a equação, né? Eu aprendi pelo menos, né? A equação do de Broglie como relação com o mediano do momento e a constante de Planck, mas historicamente acho que nem essa equação ela nem aparece no trabalho do de Broglie. No entanto, o que ficou, a segunda parte, que eu ia apresentar e ficou extenso, seria essa equação aqui, que é uma equação relativística generalizada usando o quadrivetor momento-energia. E aí ele sintetiza a equação do Einstein e a equação do Planck num formalismo quadrivetorial do Minkowski. Então, nem aparece o lambda, né, o compendion, nem aparece no trabalho dele. Então, essa daqui, de fato, é a equação generalizada, covariante, né, do quadrivetor momento-energia deduzido e que funde os princípios de Fermat e de Maupertuis e explicam, de certa forma, aí, efeitos ondulatórios quânticos, principalmente na questão da dupla fenda. Então, o feixe de elétrons, quando ele atravessa aquela fenda, como se para a concepção do de Broglie, a onda associada à partícula, ela se encarrega de fazer a curvatura de acordo com o caminho óptico seguido, né? E aí passar pela fenda e marcar lá o ponto no ecrã, né? na tela. Então, de certa forma, absolutamente nada. O de Broglie, em termos de graduação, né? Em termos de apresentação num curso, ele é difícil você fazer uma discussão aprofundada ali sobre as concepções iniciais dele. Depois, no Congresso Solvay, ele vai fazer uma outra teoria, que é a teoria da dupla solução, né? Ou da onda piloto, que é uma teoria que a gente enxerga na história da física como uma solução mais fraca. Essa sim, essa concepção dele de síntese, é uma concepção extremamente forte do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista histórico, né? E do próprio ponto de vista da resolução de problemas de físicos reais. Mesmo porque o Loschak, por exemplo, ele lembra, né, que o de Broglie ele é um físico preocupado com imagens reais, né? E a concepção de Copenhague, ela era uma concepção extremamente abstrata, né? Completamente abstrata. Tanto é que o de Broglie ele costumava chamar o Bohr de Rembrandt da física, né? Que é o pintor do claro escuro, porque não tinha não é que o Bohr não tinha a clareza daquilo. Quem é especialista em Bohr vai colocar isso em dúvida, né, se o Bohr tinha ou não clareza sobre aquilo. É que a
a questão fundamental é que na concepção do Du Bois é essa busca por uma imagem física real, né? E uma pergunta aí que seria interessante, né? Completando aí a sua, seria a seguinte: na concepção do Du Bois, a gente conseguiu, ele mesmo indica que é possível, então, procurar, a partir das ideias dele, experimentos que levam às suas concepções, inclusive no problema da difração do elétron. A pergunta que eu faço é, utilizando o modelo de interpretação da mecânica quântica proposto por Max Born, pelo Bohr, pelo Heisenberg, chegaríamos ao experimento ou às ondas de matéria na concepção do Du Bois do ponto de vista experimental? Essa é uma questão aí interessante para ser discutida, né? Não sei se respondo a sua... Não, é isso mesmo. Me parece que isso ainda está em aberto na física. Essa explicação tá... Eu acho que a física deve, né? Sim. Sim, eu acho que... a metáfora da dualidade onda-partícula, mas ainda carece de uma... Então, ela é interessante, José, porque eu gosto do Du Bois porque toda vez que eu volto nele, eu fiquei feliz de ter voltado nele, porque, primeiro, eu coloquei até lá no final um link, né, com uma entrevista do Du Bois, que eu não tinha visto ainda. Fiz algumas... localizei uma imagem do Bruce Wetton que eu não tinha visto na época. Inclusive, quando eu mandei, logo que eu terminei a dissertação, eu mandei uma cópia para a Fundação Du Bois em agradecimento pelo livro do Loschek. Aí eles remeteram a dissertação para o Bruce Wetton. O Wetton me escreveu e me mandou um artigo super interessante que ele tinha feito quando ele foi lá para a Fundação fazer algumas investigações locais ali, questões pessoais e tal. E aí eu conversei, de certa forma, troquei algumas informações. Recentemente, em 2014, quando a gente publicou o livro, eu enviei também uma cópia do livro para a Fundação Du Bois, né, que se pode localizar na internet, tem muitas informações, né, publicação de artigo e tal. E aí eu mandei um e-mail, né, que, ó, o livro está indo aí em agradecimento ao livro do Loschek. E aí eles mandaram e-mail de agradecimento e que colocaram uma cópia desse exemplar que a gente publicou na biblioteca da Fundação. Então ela está lá, esse livro está lá para ser pesquisado aí, que é uma visão em língua portuguesa, de certa forma bem aprofundada. Nesse sentido, eu acho que tem que agradecer muito ao professor Martins, que para mim é uma figura genial dentro da história da ciência, uma grande pessoa, uma generosidade sem igual. E um cérebro, assim, acho que raríssimo, porque eu lembro que numa época eu estava com o livro do Popper, e eu entrei na sala, né, para justificar o porquê que eu tinha feito na sala lá do SCC, porquê que eu tinha escolhido lá o Popper. Eu falei assim, professor, mas eu vou duvidar do Popper? Ele não pensou duas vezes. Vai. Ele falou assim, você vai duvidar do Popper, e daí? Qual o problema de você ter essa dúvida em relação à concepção da partícula? Então, nesse sentido, daí hoje eu tento escrever a história da ciência, né, de certa forma, a epistemologia, pensando sempre nessa questão da dúvida, né? Não. Como é que eu agiria o professor Martins nesse sentido? Vamos duvidar. Há algum problema nisso? Há algum
impedimento em você ter dúvidas sobre tal concepção. A questão que o Du Bois comenta em relação a Copenhague é que o grupo se uniu. Eles se uniram num grupo, e ele, o Schrödinger e o Einstein eram indivíduos totalmente libertos, né, independentes, com suas próprias concepções, e não havia necessidade de se agrupar para combater, né, professor Eduardo? Para quê? Exatamente. O pensamento é livre, a concepção de construção. Até quando eu estava fazendo doutorado, eu entrei em contato com o professor Olivier Darrigol, e aí ele, né, falou, poxa, mas tem essa questão aqui da termodinâmica como fundamentação, o Poincaré. Fui tentar justificar a minha tese na época de defesa da termodinâmica como um princípio fundamental da quântica. Ele falou assim, ele respondeu no e-mail, isso é liberdade de construção. Então, o pensamento francês, da física na França, né, não dá para falar de maneira geral, mas o pouco que eu estudei do Poincaré, do Du Bois, que é pura liberdade de pensamento. Né? Se pega o Poincaré, do qual eu sou extremamente fã desde a graduação, né? Eu estudo tudo que eu posso do Poincaré, eu continuo estudando, né? Se pega o pensamento do Poincaré, é profundo, se aprende ciência em poucos capítulos, né? Uma ciência filosófica, diria o professor Eduardo. É uma ciência remetendo à filosofia da própria física, né? Olha, Pedro Sérgio. Isso. Pedro, nós temos aqui o Felipe Pamplona, que levantou a mãozinha. Felipe, pode... Professor Zé Vieira, está satisfeito aí com a resposta? Mais alguma questão? Tudo ok, satisfeito. Então ótimo. Muito obrigado, professor. Então, Felipe, por gentileza, nós temos ainda alguns minutinhos, 15 minutos. Saudações, meus caros, saudações, Simões, saudações, Pedro Rosa. Boa tarde, tá tarde onde é que você está ainda, né? Estamos em São Paulo, acabei de separar do professor Oswaldo Pessoa Júnior. O Pedro Rosa, o Oswaldo pôde pegar assim uns 10 minutos da sua apresentação no trânsito aqui, tá? Maravilha. Que a gente saiu do curso ali na USP, né? E viemos no carro ouvindo. Agora eu estou num restaurante aqui no Bar do Norte, e o que eu queria dizer é que seu trabalho é muito bem-vindo, não só para o grupo de Lógica, Linguagem e Ciência aí da UFT. Vai ser muito bom a gente se pautar no livro seu e do Roberto Martins daqui para frente, mas você também, o trabalho de vocês preenche assim, uma lacuna maravilhosa também para o grupo lá de Lisboa, tá? Para o grupo do Centro de Filosofia da Ciência da Universidade de Lisboa, que é um grupo que trabalha a linhagem da interpretação realista e causal, né, da mecânica quântica, que dá continuidade às ideias do de Broglie. Né? O professor Croca foi meu orientador, talvez o Simões tenha mencionado mais cedo, não sei. Então, vai ser preciosa essa gravação da sua palestra. Vou mandar para Lisboa, tá bom? Opa, muito obrigado, Felipe. Eu agradeço muito essa intervenção. Sim, você está abrindo o ciclo de Broglie aí para nós, com chave de ouro. Bom, as minhas perguntas depois, elas vão ser endereçadas por e-mail, ou quem sabe no futuro bate-papo, tá bom? Ok, Felipe. Agradeço aí, dá um abraço no Oswaldo, que eu tive o prazer de encontrar ele em 2016, quando eu estava na pesquisa de doutorado. Eu fiz uma apresentação sobre o Poincaré, o artigo de 1912, né, que eu traduzi, e aí também estou colocando o material no final do QR Code, né, acho que já dá até para colocar aqui no finalzinho. Não deu para acabar tudo, né, mas aqui eu coloquei aqui um link, né, onde eu selecionei alguns trabalhos, um QR Code, onde dá para ter até o vídeo aí, em que a
a fala do Du Bois, porque eu, sinceramente, foi a primeira vez que eu ouvi o Du Bois falando, né? Não sabia que tinha esse vídeo. E aí, o ideal seria transcrever, né, esse vídeo e depois traduzir aí a fala dele, que seria bastante interessante. Nada mais importante do que o próprio cientista falar do seu trabalho, né? E nós, enquanto pensadores aqui da história da ciência, da filosofia da ciência, poder assimilar, verificar aí a partir das pesquisas das fontes primárias e depois tentar entender como é que foi essa questão da divisão entre o realismo e da física, né, da interpretação da mecânica quântica e o indeterminismo, Felipe. Eu acho que eu estou à disposição aí para a gente fazer esse trabalho. Muito bom, muito bom. Beleza, muito obrigado. Obrigado você. Pedro, primeiramente, esse QR Code, esse vídeo, ele vai ficar disponível, então todos poderão acessar, mas eu vou verificar se eu consigo também fazer aqui uma cópia dele e deixar no rodapé, quando tiver lá no YouTube, da apresentação do trabalho, para que as pessoas possam ir direto pelo QR Code ao material que está divulgado aí. A outra coisa, pode dizer. Que tem o Paulo, ele está fazendo um comentário aqui, professor Pedro, poderia comentar sobre quais são os benefícios e limitações? Bom, maravilha, essa pergunta aí é espetacular, porque as fontes primárias, elas nem sempre estão disponíveis. Quais são os benefícios? O benefício é que quando você vai para a interpretação direta do cientista, o seu crescimento enquanto físico, enquanto cientista também, ele é gigante, porque eu me lembro até que eu entrei de forma tão profunda na concepção do Du Bois que parece que eu vi tudo o que ele viu. Aquela concepção em 2002, quando eu estava tão empenhado, principalmente quando eu estudei a tese, que eu fui traduzindo ponto por ponto ali a fonte primária, né, direto dele, eu via um entendimento profundo da física sendo construída ali. E de certa forma, não achava tudo aquilo absurdo. Então, qual o benefício da fonte primária? Às vezes, não sofrer por más interpretações, né? Não estou dizendo com isso que a minha interpretação seja a melhor. Pode ser que venha um outro historiador da física e veja diferente. Só que a gente pesquisou tão profundamente essas fontes que fica difícil você não verificar a importância desse estudo direcionado em pontos chaves. Agora, qual que é o ruim? Qual que é o malefício? É que você nem sempre tem as fontes primárias disponíveis. Por exemplo, quando eu fiz o início da pesquisa, eu tive que coletar todos os artigos. Então, quem tinha os artigos da Comte Rendu, e aí eu consegui uma explicação agora no pós-doc, né, na pesquisa do Melloni, é que eu tinha que ir lá na Química para pegar os artigos que a revista estava tudo lá, eu não sei porquê, mas eu tinha que ir lá, pegar, trazer, xerocar no IFGW, né, e devolver. Então eu fiz um trabalho ali braçal. Então o ruim é você não ter disponível essas fontes aí primárias assim de forma organizada. Eu até pensei numa concepção do Instituto Nacional de Filosofia e História da Ciência, mas nós temos a Sociedade Brasileira de História da Ciência, mas um instituto que pudesse fazer essa comunicação com os outros institutos de outros países e que a gente pudesse trocar essas informações. Na minha tese de doutorado, eu mandei, na época, para conseguir 2 artigos do Boltzmann, de 71, de 1871 e de 1884, eu mandei um e-mail para, acho que, a Academia Sueca de Ciência, a Academia Austríaca de Ciência,
Então, eles foram muito gentis e mandaram a cópia, né? Só que eu acabei depois adquirindo aí os textos originais do Boltzmann, que é um outro cientista aí que é antes, né, da concepção da teoria quântica, mas ele é um dos precursores aí que também precisa ser investigado, embora já tenha lido artigos aqui sobre o Boltzmann, a tese de doutorado do professor Laranjeiras da UNB, muito importante, 2002. Exatamente. O Guto também trabalha. Exatamente, uma tese extremamente importante. O professor Videira, que eu li, o Guto, né? Exatamente, na época até troquei algumas informações com o professor Videira sobre o Boltzmann, li, xeroquei a tese de doutorado dele, a professora Kátia Orani. Então, são figuras, são pesquisadores, né, que são importantes. Até sugeri na minha tese de doutorado a tradução desses trabalhos deles para o português, né? Então, a gente precisa trazer, professor Eduardo, para o português uma tradução, e eu me preocupo bastante com isso, uma tradução de boa qualidade, né, e de crítica, né, para que o nosso estudante, né, aliás, o estudante de graduação e o professor que vai formar novos estudantes, ele tenha acesso à nossa língua portuguesa aqui, traduzindo esse material. Eu não sei como fazer isso, professor, juntar ou continuar fazendo essas tem gente fazendo assim esse trabalho, né? Por exemplo, o Carlos Puig, ele traduziu ano passado uma série de artigos do Boltzmann, assim, uma tradução muito boa, juntamente com o Guto. E aí é esse o caso, né? Por exemplo, lê-se hoje em inglês, nós vemos assim que há uma facilitação grande na academia, estudantes, professores, tal. Mas quando a gente pega uma língua que não é muito usual no trabalho da gente, acadêmico, científico, como o francês, aí a coisa já complica, né? Poxa, então eu vou ter que começar do zero, porque eu não encontrei uma tradução em inglês e nem em língua portuguesa. E aí, como o Paulo Roberto havia perguntado, né? Quais são os fatores os benefícios e as limitações? Uma das limitações é essa que você coloca, que é justamente a questão da linguagem e do não acesso à tradução de obras tão importantes. Exatamente. Eu acredito que eu não sei se eu respondi para o Paulo, mas basicamente é isso, né? Agora, eu não sei, eu aprendi a fazer esse tipo de investigação e não abro mão de fazer a leitura dos originais. Tanto é que eu acabei comprando os 3 volumes sobre o Collect Papers do Boltzmann todo, para garantir que, bem editados, né, ali pelos ingleses, né, garantindo que você, então, vá lá e investigue lá, não, realmente essa informação aqui procede, né. De certa forma, eu consegui, com isso, ter segurança na defesa de que, tanto do De Broglie, na concepção dele, como estudando Poincaré e o Boltzmann, que realmente são figuras extremamente fundamentais para o desenvolvimento teórico da física no século XIX e XX. E, de certa forma, professor, eu tô parado entre 1815 e 1925, eu estou nesse meio ali. Eu tô estudando o período mais fértil do desenvolvimento da física, né? Você pegou um boom. Exatamente. Mas olha, gente, nós já estamos terminando. Eu tinha até uma pergunta para fazer para você, mas depois a gente conversa sobre isso. A gente geralmente termina às 19 horas, Pedro, porque nós temos tanto professores quanto alunos que têm aula no noturno. Como começa por volta de 19 horas, aí a gente libera o pessoal para poder ir para a aula. Mas foi muito boa a sua apresentação, reitero aqui. E reitero também a fala do Felipe. O seu livro, ele vai entrar como uma das ferramentas que nós vamos lançar a mão durante esse ciclo de Broglie, para poder estudar aqui com os nossos membros internamente.
Então, assim, além dos artigos originais dele, muita coisa aqui do seu livro já foi selecionada, inclusive daqui, na próxima reunião, o capítulo 3 já será discutido. A gente pulou os 2 primeiros capítulos ali que tratavam de Einstein, da relatividade, e a relação disso aí com o problema da radiação, mas já vamos discutir o capítulo 3, que entra na especificidade do pensador. Isso. Então, ele vai ficar aqui servindo como uma espécie de chave de leitura para os originais. E, em virtude disso, nós temos que reconhecer o trabalho dos nossos pesquisadores brasileiros. Nós somos muito gratos por vocês terem nos disponibilizado em língua portuguesa uma literatura muito boa, muito rica, como é o seu livro. Fica aí a indicação para os outros colegas que estão presentes, depois adquirirem também o livro, porque, de fato, ele é muito bom. Mas, hein, Pedro, aqui, para dar o fechamento aos nossos trabalhos, e agradeço, além de lhe agradecer a todos os que estiveram presentes até o momento aqui, e nas próximas reuniões eu mando a divulgação para todo mundo, para que vocês possam estar presentes aqui. Inclusive, depois talvez o Felipe venha a entrar em contato contigo, Pedro, a fim de que você possa nos indicar alguns nomes aqui no Brasil, principalmente, que possa vir estar aqui fazendo o papel muito bem feito, como você fez, expondo o pensamento desse autor para nós. Mas, assim, enfim, para fecharmos aqui, eu gostaria de lhe passar a palavra para que você possa aí nos proporcionar os dizeres finais, as palavras finais de fechamento desse encontro. Obrigado, eu só tenho a agradecer ao Grupo de Lógica, Linguagem e Ciência, particularmente o professor Eduardo, que eu conheci nas redes sociais, e é um prazer enorme agora poder trocar essa informação aqui pela internet. Agradecer muitíssimo, porque eu recuperei ali, embora possa ter ficado algo ainda a ser respondido, eu recuperei uma motivação para estudar o Du Bois novamente, que foi extremamente importante. Nesse momento, como eu estou estudando a experimentação do Melloni e do Nobile, ali entre 1830 e 1840, principalmente já traduzi para o português 4 artigos dele. E engraçado que eu achei que eu ia estudar o Melloni e o Nobile em italiano, falei, putz, eu vou começar do zero. A sorte é que ele escreveu tudo em francês, e aí tá tudo. E como eu já domino de certa forma um pouco mais o francês, né? Aí agora está mais, acredito que está mais tranquilo. Então eu gostaria de agradecer profundamente, Eduardo, esse convite, de ter contribuído, né, um pouquinho só, né? Como o próprio Einstein falou sobre a teoria do Du Bois, ele levantou, né, um pouquinho do véu, né, para poder mostrar. Então é só um pouquinho da história. O Du Bois é profundo, ele produziu até os quase morrer, ele teve uma relação boa com o Bohm, ali com a retomada do David Bohm, que eu acho que é um ponto interessante. Então eu só tenho a agradecer, ficar feliz aí por ter retomado esses estudos aí sobre o Louis Du Bois. Para mim, um verdadeiro gênio, né, da física. Grato, Eduardo. E grato ao grupo. Olha, gente, então, tá joia. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Bom final de semana, já está chegando aqui. E aí, conversaremos mais em outras oportunidades. Tá joia? Obrigado. Pedro, mais uma vez. Um abraço, meu caro. Grande abraço, pessoal. Obrigada, gente. Parabéns, Pedro. Sensacional. Obrigada, Eduardo. Obrigadão. Grande abraço. Obrigado a vocês todos aí pela presença. Parabéns. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau, Walter.